Olá, olá, super quinta-feira para você, dia 21 de maio de 2020, está no ar o Mais Notícias, até o meio-dia, vamos juntos com muita informação, com muita coisa boa hoje no programa, viu? Hoje você vai ter informações, é claro, do coronavírus, nós chegamos aí a 1.090 casos de Covid-19 em Mato Grosso. Vamos falar aí de um protesto que foi realizado ontem em frente à Prefeitura de Cuiabá, pelos profissionais e proprietários aí de academias. Eles querem voltar às atividades e fizeram aí exercícios, enfim, utilizaram aquele espaço em frente à prefeitura para falar da importância do retorno neste momento, que a categoria amarga aí sérios prejuízos, muitas academias com a possibilidade de fechar as atividades, encerrar as atividades, fechar as portas. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. No estúdio hoje eu vou entrevistar ele, que é o presidente nacional da CUFA, Central Única das Favelas, o Anderson Marques Zanovello. Daqui a pouquinho ele já está aqui comigo, muito obrigado pela sua presença. Daqui a pouquinho a gente conversa, vamos falar sobre os trabalhos da CUFA. A CUFA que tem realizado aí um amplo trabalho de apoio às comunidades carentes, às favelas, enfim, daqui a pouquinho o Anderson vai explicar para a gente, por exemplo, se a gente tem favela em Cuiabá, né? Porque esse é o grande negócio. Ou favela é só no Rio de Janeiro, São Paulo, como é que está essa relação aí? Daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre estes e outros assuntos. Chapada implantou barreira sanitária, começa a funcionar no fim de semana. Quem for para Chapada vai ser parado, vai ter o carro higienizado. Daqui a pouquinho a gente vai conversar com a prefeita, nós já estamos tentando contato, vamos ver se a gente consegue contato remoto hoje com a prefeita Thelma Oliveira, para falar dessa barreira sanitária e de outros assuntos muito importantes. E eu preparei na minha fichinha aqui o nome de algumas cidades que eu quero mandar um abraço carinhoso e caloroso para as cidades de Poconé, Barra do Bugres, Barra do Garças, Primavera do Leste, Sapezal, Campo Novo dos Parecis, Comodoro e Nova Chavantina. Essas cidades, em breve, receberão toda a estrutura da TV+, sinal local e toda a estrutura montada nesses locais. Então, daqui a pouquinho, nosso sinal ao vivo, aí direto desses locais, e você vai poder acompanhar a nossa programação não só pela internet. Você sabe que nosso canal no Facebook já está funcionando, já está no ar com a nossa programação pela internet. Aliás, quero mandar um abraço a todo o Brasil aí que nos acompanha, né? Principalmente hoje, que nós temos essa importante entrevista com o pessoal da CUFA. E nós temos também o nosso site, né? Cadê o nosso site? tvmaisnews.com.br, que tem a opção de você assistir o programa pelo site. Muito bacana, lá em cima, lá já tem lá no cantinho. Só sobe um pouquinho para mim, parece que está travado o site. Bom, no cantinho direito, né, esquerdo do site, você tem aí a opção de assistir o programa, tá bom? Então, o pessoal vai dar um refresh ali no sistema e já a gente mostra para você onde que você assiste o programa pelo site tvmaisnews.com.br. Já está no jeito? Então, daqui a pouquinho a gente mostra. Deixa eu conversar com a Geisiane Lemes, ela que tem todos os dados do coronavírus. E nós chegamos a 1.090 casos, Geisiane, mas graças a Deus, nenhuma morte nas últimas 24 horas, né? Isso mesmo, Luiz. Bom dia para você, para você que acompanha o nosso programa. O último boletim que foi divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o número é de 1.090 casos confirmados de Covid-19. São 581 pacientes que estão em isolamento domiciliar, que foram diagnosticados, mas estão em casa. 89 estão hospitalizados e 388 já se recuperaram. Como você disse, não teve nenhum óbito durante essas 24 horas, graças a Deus, essa boa notícia. E em Cuiabá, a Prefeitura também divulgou ontem, no final da tarde, os números. São 334 casos confirmados de residentes no município e 85 que não moram em Cuiabá, que são de outros municípios, mas que estão em tratamento aqui na nossa cidade, porque o pronto-socorro, o antigo pronto-socorro aqui de Cuiabá, que é o hospital, que está preparado, conforme a Prefeitura, para atender todos os pacientes de Covid-19. E 50 pacientes confirmados com Covid-19 estão internados, 32 estão na UTI.
Luiz, a Prefeitura divulgou um relatório que foi feito pela Secretaria de Ordem Pública e apontou o seguinte, depois da flexibilização do isolamento social, alguns comércios voltaram a funcionar, como a gente está mostrando desde o começo. Só que esse relatório apontou que tem alguns bairros e alguns segmentos que não estão respeitando as regras, como usar máscara, distanciamento social e o horário de funcionamento. Esse relatório apontou alguns dos bairros, por exemplo, Centro, Morada da Serra, Distrito Industrial, Porto, Dom Aquino, Jardim das Américas, Tijucal, Pedra 90, Duque de Caxias e o Bosque da Saúde. Esses são alguns dos bairros que estão com o funcionamento do estabelecimento comercial de alguma forma fora do decreto municipal. O que acontece? Eles recebem, o CIOSP está recebendo denúncias pelo 190, então eles fizeram um levantamento desde o dia 23 de março até o dia 10 de maio. O CIOSP recebeu 2.910 denúncias de alguma irregularidade, principalmente nesses bairros. E a distribuidora de bebidas, Luiz, é o segmento que ainda tem o maior número de reclamações. As reclamações, conforme esse relatório que foi divulgado, os clientes insistem ainda a consumir bebida alcoólica no local e também não estão usando máscara e não estão respeitando o distanciamento. E esses comércios, a maioria deles, principalmente nesses bairros citados, não estão respeitando o horário de funcionamento. Então assim fica difícil, né, Luiz? Aqui tem restaurante, no bairro tem restaurante funcionando. Então, aí as pessoas que podem ajudar o serviço da prefeitura pode fazer a denúncia pelo 190, mas a questão não é só a denúncia, né, Luiz? A questão é o respeito pelas regras, pelo decreto municipal. Ontem nós mostramos aqui a participação de uma pessoa lá de Portugal. Eles falaram que depois da flexibilização, as pessoas estão respeitando realmente como são as regras. Inclusive, né, Luiz, nós mostramos, tem estabelecimento comercial que entra uma pessoa de cada vez, as pessoas ficam do lado de fora. Então é importante as pessoas terem essa conscientização que não é cada um por si nesse momento, né, Luiz? Os números estão crescendo, não é porque nós não tivemos óbito nas últimas 24 horas que tem que relaxar. As pessoas têm que ter essa consciência de cumprir as regras, né, Luiz? Olha, daqui a pouquinho nós vamos conversar com a prefeita Thelma Oliveira, direto de Chapada dos Guimarães. 996154094 é o nosso WhatsApp. Agora, é o seguinte, Geisiane, como é que estão os casos lá em Chapada? Fala para mim. Em Chapada dos Guimarães são 7 casos confirmados do Covid-19, Luiz, até o momento, conforme o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde. São 7 casos. E hoje de manhã mesmo, né, a assessoria de imprensa divulgou a informação, passou a informação para a gente, que lá em Chapada, as 2 entradas que dão acesso para o município vão implantar, né, a barreira sanitária, que é o que acontece? As pessoas vão passar por uma fiscalização na entrada. Vão ser feitos questionamentos, onde que elas passaram os últimos 14 dias. Todas as pessoas que estiverem no carro terão que medir a temperatura. Se alguém tiver com alguma febre ou tiver com algum sintoma da gripe, vai ser encaminhado para a UPA. E quem se recusar a passar por isso, não poderá entrar no município, Luiz. Geisiane, obrigado pelas informações. Por enquanto, fique aí, porque eu vou conversar com a prefeita Thelma Oliveira, prefeita de Chapada dos Guimarães. Prefeita, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, por ter nos atendido. E eu gostaria de saber já de antemão como que funcionará essa barreira sanitária que foi anunciada hoje. Bom dia, é uma alegria a gente ter essa oportunidade de conversar com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de esclarecer é que está se criando um fake news dizendo que nós iremos trancar a cidade, fazer um lockdown, o que não é verdade. Nós faremos uma barreira sanitária, né, preventiva e educativa. Por que a gente vai fazer isso? Primeiro porque houve um aumento dos casos, nós tivemos um óbito que foi na zona rural, né, na região do Rio da Casca, e esse número de pessoas estavam vindo para a cidade para promover festas, promover eventos, fazer churrascos, principalmente na zona rural.
Então, é uma barreira que não é o trancamento da cidade, como o fake news aí está divulgando, mas sim é educativa, preventiva, que foi uma orientação do comitê nosso aqui municipal de enfrentamento ao Covid-19, onde nós temos diversos parceiros, né? Nós temos o Ministério Público, Polícia Militar, Conselho de Saúde, Conselho da Assistência Social e a Prefeitura. Então, o que eu queria ressaltar muito, e agradeço muito a vocês a essa oportunidade, é que não é um lockdown, é uma barreira sanitária preventiva nas duas entradas da cidade. Então, o que está funcionando e o que não está funcionando hoje aí em Chapada dos Guimarães? Olha, praticamente nós estamos com quase tudo funcionando, né? Principalmente bares, restaurantes, farmácia, supermercado. Lógico que nós temos os horários, né, que foram acordados dentro do comitê, mas a maioria do comércio está funcionando, né, salões de beleza, com horário, com agenda, né, e tudo isso está funcionando. O detalhe é que nós temos o horário a ser seguido para cada segmento de comércio dentro da nossa cidade. A senhora teme aí um aumento no número de casos por conta da flexibilização da economia, ou a senhora acredita que as regras, o distanciamento, horários, enfim, se as pessoas seguirem as regras, não vai ser preocupante a situação? Olha, o que mais está pesando nesse momento? Quando chega o final de semana, né, então aí vem esse número de pessoas de diversas cidades, né, e vem visitar os seus parentes. E nem sempre há possibilidade de saber se essa pessoa está contaminada ou não, né? O comércio, apesar de alguns problemas que eu atribuo normal, né, especialmente bares e restaurantes no período da noite, mas estão seguindo os nossos decretos. O problema são as pessoas que vêm no final de semana e que não querem seguir o decreto, porque hoje você recebe pessoas que muitas vezes contaminadas vão para a zona rural visitar os seus parentes. E a população mesmo da zona rural, ela está se precavendo. Nós temos uma equipe da saúde, da educação e de outras secretarias que estão fazendo todo um trabalho de conscientização lá percorrendo a zona rural, exatamente para a gente evitar, porque o primeiro caso nosso foi de zona rural de visita a parentes. No caso, os pontos turísticos estão interditados ou estão funcionando? Olha, a maioria dos casos turísticos, principalmente aqueles que estão no Parque Nacional, esses estão fechados e muitos outros estão fechados. Os que são particulares, a gente tem mais dificuldade de acesso, né? Eu acredito que esse momento é um momento de conscientização das pessoas, né? De não reunirem número exagerado de amigos, de parentes, para ir para um determinado lugar, né? A gente não dá conta que nós temos quase 500 cachoeiras, né? Muitas delas são frequentada pelos turistas e moradores, a gente não dá conta de fiscalizar todas. Agora, vai ter multa ou para quem desrespeitar as normas ou não? A fiscalização está tendo? Você diz de quem? Agora na barreira? Depois da barreira, digamos que para os turistas, pessoas que estão visitando a cidade, aí aquele que não estiver utilizando máscara, tem uma multa prevista, porque hoje o Congresso aprovou, né, o uso da multa nacional, né? Ontem a Câmara Federal aprovou, o Senado já havia aprovado, e ontem a Câmara votou e aprovou o uso da máscara obrigatória. Está tendo fiscalização nesse sentido? Sim. Olha, nós temos trabalhado muito com o processo de conscientização, onde tem aglomeração, né, nós, principalmente aqui, por exemplo, esse período agora que está pagando o recurso emergencial,
Então a gente vai às filas que muitas vezes estão aglomeradas, distribui máscara, álcool gel, né? Ainda não tínhamos instalado a multa, porque já havia o decreto do governador com relação à utilização de uso de máscaras. E nós realmente temos feito um trabalho de fiscalização e de orientação e tudo mais. Só que agora a gente vai rever certamente, né, o decreto, porque foi aprovado ontem, ainda tem que passar, eu acredito, pela sanção presidencial, e aí nós iremos também implantar. Mas eu acho, pelo menos assim, nesse período agora, durante a semana, as pessoas têm utilizado as máscaras, muito poucas pessoas não estão usando, né? E a gente vai reforçar esse trabalho agora de conscientização e fiscalização. Para as pessoas que decidirem visitar a Chapada nos próximos dias, o que Chapada tem a dizer? Olha, primeiro que eu acho que tem que seguir aquilo que é o nosso decreto oficial, entendeu? E não se basear em fake news. Imagina se uma cidade turística como a nossa vai impedir o acesso de pessoas que queiram visitar. O que não será aceito, né, que está inclusive no nosso decreto, são aquelas pessoas que, por exemplo, chega um carro, tem um determinado número de pessoas ali dentro, a gente pede para ficar, se for ficar na cidade, para usar máscara na hora que chegar, faremos aferição de temperatura, né, e aquela pessoa que estiver apresentando algum sinal do coronavírus, febre, dor de garganta, tosse, né, dor muscular e tudo isso, aí sim nós iremos fazer o encaminhamento para a UPA. Agora, aqueles que tiverem alguma pessoa no carro apresentando sintomas de coronavírus e não quiserem seguir para a UPA para os exames mais específicos e elas se recusarem, nós não iremos permitir o acesso à cidade, mas as pessoas saudáveis que quiserem vir, tudo bem. Outra coisa, festas nós não iremos permitir. No final de semana passado, nós tivemos muitas festas à noite, sábado, domingo, sexta-feira, todos foram notificados e algumas interditadas. Por quê? Porque não é permitido fazer isso, porque está colocando em risco a nossa população. Prefeita, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, pelas informações, e torcemos por Chapada, torcemos por Mato Grosso, né, pelo Brasil, pelo mundo aí nessa luta contra a pandemia, que de fato as ações que a senhora está adotando aí deem certo e que evitem a proliferação aí do coronavírus em sua cidade. Muito obrigado, viu? Obrigada a vocês e estamos à disposição para todos os esclarecimentos. Bom dia. Bom dia. 11h21, eu já estou aqui com o Anderson Zanovello, que é o presidente nacional da CUFA. Daqui a pouquinho a gente vai conversar bastante aqui sobre o trabalho da CUFA. Eu vou para o intervalo agora, são 11h21, e voltamos em instantes falando sobre a CUFA e sobre os trabalhos que eles realizam, não só aqui, mas em todo o Brasil. Até já. (11h25), 11h25, estou recebendo hoje aqui o Anderson Marques Zanovello, é o presidente nacional da CUFA. Vamos falar um pouquinho da CUFA, é Central Única das Favelas. Isso, Central Única das Favelas. Foi fundada em 98, em Madureira, no Rio de Janeiro, e se alastrou pelo mundo todo, né? Hoje estamos em todos os estados brasileiros, em mais de 500 cidades e em outros 17 países. Quem que teve essa ideia iluminada? Celso Ataíde, é o gênio por trás disso tudo. Ele continua hoje no Celso sistema? Ele continua ainda, é o nosso fundador. E Celso é um crânio, né? Ele criou também 23 empresas sociais, empresas que geram renda nas favelas do Brasil afora.
Ele já gravou mais, né? Eu já acompanhei muitos vídeos dele. Ele é uma figura, né? Sim. Um ser humano apaixonante, né? É incrível. 2018, aliás, ele ganhou como empreendedor social do ano pela revista Veja. Então, assim, o cara é incrível. Bom, e a CUFA hoje? Quantas ações ela está realizando nesse momento de coronavírus? Porque a gente entende que vocês trabalham com a população mais vulnerável, né? Sim. Na época do coronavírus, quem já estava vulnerável fica ainda mais, porque o trabalho vai embora, enfim. Como é que vocês estão trabalhando essa questão? Nós começamos no dia 22 de março, mas antes de começar a campanha CUFA contra o vírus, nós fizemos uma pesquisa a nível nacional, onde mandamos o link assim, para todas as favelas, inclusive Mato Grosso participou bastante da pesquisa, onde as famílias respondiam perguntas, né? As nossas famílias já beneficiadas, elas responderam perguntas como: o seu filho em casa aumentou o consumo? O dinheiro que você tem guardado, você consegue ficar tranquilo até amanhã, até a semana que vem, até o mês que vem? E elas foram respondendo essas perguntas e os resultados foram assim bem preocupantes. E aí decidimos iniciar a campanha CUFA contra o vírus. Essa campanha consiste onde nós vamos atrás de doações com amigos, parceiros, empresários, setor público, doações de cesta básica, produtos de higiene pessoal, de limpeza, e entregamos até essas famílias. Mas quando começamos a entregar as cestas básicas, percebemos outro problema. Chegamos em muitas residências que as famílias estavam precisando muito, mas elas ainda tinham lá o arroz e o feijão, mas não tinham dinheiro para o gás. Estava improvisando no fundo de casa com tijolo e umas madeiras. Fazendo um fogareirinho ali. Para fazer um fogareirinho e muitas vezes até faltando dinheiro para o remédio para o filho. E aí criamos um projeto de transferência de renda, que é o projeto Mães da Favela. Esse projeto consiste onde nós cadastramos as mães, desenvolvemos um sistema fantástico que faz reconhecimento facial, verificação do CPF para diminuir a fraude. E essas mães, elas recebem 2 parcelas de R$120. R$120 porque também numa pesquisa nacional descobrimos que é o valor médio de uma cesta básica. Algumas imagens aí. Essas imagens são da semana passada, que numa parceria com a Supergás Brás, também a nível nacional, Supergás Brás, através dessa parceria, doamos 30 mil gás de cozinha para 30 mil famílias do Brasil. Brasil inteiro? Brasil inteiro. Em Mato Grosso foram 846 unidades entregues. Quando a CUFA faz uma ação, ela é nacional? Nacional. Inclusive, vocês têm aí pessoas de peso que aderem, né, que aderiram já a esse movimento. Eu tenho um vídeo aqui, na verdade tem 3 vídeos com 3 pessoas que com certeza o pessoal conhece. Vamos rodar o primeiro vídeo, que é falando sobre o Mães na Favela. Roda aí para mim. A seleção de mulheres beneficiadas pelo projeto Mães da Favela fica por conta das lideranças das mais de 5 mil favelas brasileiras que a CUFA tem atuação. Essas pessoas são responsáveis por identificar as mulheres, chefes de lares que estão em maior dificuldade no período de isolamento por conta do coronavírus, e todo o processo é feito por tecnologia de reconhecimento facial, tudo auditado, então a doação é segura. Entre no mãesdafavela.com.br e doe. É tão seguro que vocês estão cada vez conseguindo mais parceiros. Sim. Hoje, quem que está participando? Pode falar o nome, vamos divulgar essas empresas parceiras aí. Hoje nós temos a Volvo, que eles cederam mais de... Volvo Veículos. Volvo Cars, né, que é esses veículos de luxo. Eles cederam mais de 200 veículos para a CUFA do Brasil inteiro, para estar para dar velocidade às nossas ações. Também aqui em Mato Grosso tem a Fundação André e Lúcia Maggi. Também temos vários parceiros, né? A nível nacional tem o Unibanco, PicPay, a Unesco e muitos artistas aí, a Anitta, Bruno Gagliasso, Thaís Araújo, vários artistas que aderiram já à nossa campanha. Tem mais um vídeo? Vamos rodar mais um vídeo e eu tenho uma pergunta depois para te fazer. Roda aí. Oi, meus amores, aqui sou eu, Alexia, e as mães são a base de tudo, né? Precisam muito da nossa ajuda. Quase metade dos lares das favelas são chefiados por mulheres, pois é. Grande parte trabalham de forma autônoma e estão sem renda. Nós podemos fazer a diferença
para essas milhares de mães. Sigam as orientações da OMS e doem no www.mãesdafavela.com.br. Beijo. Essas participações são importantes, né? Não, muito, muito importantes, são importantíssimas. E uma coisa importante falar sobre esse projeto é que as pessoas que fazem as doações, tudo que a CUFA consegue, que é nível nacional, é distribuído de maneira proporcional. A quantidade de habitantes em favelas e tudo mais. Mas, às vezes a pessoa, não, mas eu sou aqui de Cuiabá e gostaria de doar para cá. Ela faz a doação no mesmo sistema, no mesmo Mães da Favela. As doações que são feitas localmente, quando chega na nacional, já é feito um acompanhamento e é direcionado para onde veio a doação. Ou seja, se alguém vai lá e faz uma doação lá de R$ 1.200 agora, já vamos beneficiar 10 mães. Se a pessoa faz uma doação de 1 milhão? Aí nós vamos dividir 1 milhão, dividido por R$240, dá uma quantidade boa de mães. Juarez Fiel, nosso matemático, faz a conta pra gente aí. Então, eu só queria comentar com você quantas pessoas estão no Facebook aqui, então você vai ter que me dar um tempinho para eu ir lá e te dar a notícia. 1 milhão dividido por 240. De todo o Brasil, inclusive lá do Porto Alegre. Faz a continha pra gente, 1 milhão dividido por 240. Vamos ver quantas cestas básicas vai. Quanto deu aí? Pode falar. 4.166. Aí eu falei 1 milhão, aí a pessoa pode falar assim, mas 1 milhão? Teve gente que doou mais de 1 milhão. Teve gente que doou mais de 1 milhão. O projeto iniciou já com a doação muito alta da PicPay e Unibanco. E aí o Bruno... Chegou a quanto essas duas doações? As duas doações juntas passaram de 1 milhão, porque íamos lançar o projeto atendendo 5.000 mães no Brasil inteiro. Mas aí íamos lançar dentro de uma semana, que tinha que concluir o desenvolvimento do sistema, né, com reconhecimento facial e tudo mais. Mas dentro dessa uma semana, conseguimos mais tantas doações a nível nacional que lançamos o projeto atendendo 20.000 mães. Tem mais um vídeo? Vamos rodar mais um vídeo? Aí é o que? Esse que nós estamos mostrando? Esse é o nosso site, ele mostra em tempo real a quantidade de doações. Até aqui foi arrecadado 11 milhões. Isso. Nossa. Muito bom, hein? Muito bom. Muito bom mesmo. Mas nós temos mais um videozinho, daqui a pouco a gente volta a mostrar o site. Vamos ao terceiro vídeo falando do Mães da Favela. Roda aí. Envolvido pela Central Única das Favelas, a CUFA, tem a chancela institucional da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco. Elas precisam muito da sua doação. São mais de 5.000 favelas por todo o Brasil que tem a atuação da CUFA. São centenas de milhares de mães precisando da sua doação. Doe www.mãesdafavela.com.br. Quem quiser gravar um vídeo como esse, pode gravar, pode participar, né? Pode gravar, pode estar mandando pra gente, que nós vamos estar divulgando. Agora, Anderson, muitas pessoas têm uma visão de favela, que é aquela coisa da casinha em cima de casinha, no morro, a visão da favela carioca. Sim. Né? E aí, quando você chega numa cidade como Cuiabá e fala assim, não, as favelas de Cuiabá. Aí a pessoa fala, mas Cuiabá não tem favela. E Cuiabá tem favela, né? Tem favela. O que determina que um local é ou não uma favela? Aqui em Cuiabá, por exemplo, temos várias regiões que o pessoal não tem água encanada, não tem energia elétrica. Ontem à tardezinha fizemos a imagem aqui na região do CPA, na região do Centro Político Administrativo, onde até filmamos ali, fizemos umas imagens bacanas. Não sei se o meu pessoal passou para a produção, mas temos muitos lugares aqui que tem muitas famílias em vulnerabilidade social que precisa de ajuda. Mas não, isso próximo aqui ao CPA, ao Centro Político? Próximo, muito próximo. É coisa de alguns metros, pertinho do Instituto... É o Três Poderes ali que o pessoal chama, né? Sim, a região do Três Poderes. Sim. Perto do INPE ali. Isso, bem pertinho do INPE. Coisa assim de uns 200 metros do INPE. Quantas favelas nós temos em Cuiabá, por exemplo? Hoje em Cuiabá, só nós da CUFA já estamos atendendo 60. 60? 60. Aliás, em Cuiabá e Várzea Grande juntos, estamos atendendo 60. Mas todo dia recebemos mensagem de muitas pessoas que estão em regiões que ainda não conseguimos chegar. Eu quero agradecer imensamente, olha, o carinho da Rafaela André. Ela é repórter da TV Cultura
em Roraima, e ela é Roraima, né? Porque aqui escreveram Romaima, em Roraima, e ela mandou um vídeo pra gente. Vocês conhecem o trabalho dela lá, né? Ela faz assessoria, né, da CUFA lá em Roraima, e ela mandou um vídeo para ela falando desse trabalho. E eu quero agradecer imensamente o teu carinho, e vamos conhecer um pouquinho então do trabalho feito pela CUFA em Roraima. Olá, Luiz Fernando e telespectadores da TV Mais. Eu sou Rafaela André e, além de repórter da TV Cultura de Roraima, eu sou responsável pela comunicação da CUFA aqui no estado, e é uma honra poder contar para vocês sobre os trabalhos que estamos realizando por aqui. Assim como em outros estados brasileiros, também estamos sendo beneficiados pela campanha Mães da Favela, da CUFA Nacional, que arrecada fundos para auxiliar mulheres, chefes de família que se encontram em situação de vulnerabilidade social. E com a pandemia do coronavírus, parte delas ficaram impossibilitadas de exercer atividades remuneradas. E para ajudá-las, a CUFA Nacional destinou para Roraima 450 bolsas de R$ 240 cada. Veja. Olá a todos, meu nome é Luana, sou moradora de Mucajaí, do estado de Roraima. Sou beneficiária do projeto Mães da Favela, da CUFA, e eu venho aqui agradecer pela ajuda, né? Porque minha família foi diagnosticada com Covid-19. Ficamos no isolamento. Para a glória do Senhor, já estamos curados, mas está sendo meio complicado o retorno às atividades. E graças a Deus ao benefício, a gente recebeu um apoio muito grande. Obrigada a todos, que vocês continuem podendo ajudar várias famílias e que Deus abençoe vocês. Obrigada, CUFA, por ter ajudado tanta gente, e Deus abençoe vocês. Tchau! E tem mais, em parceria com uma marca de perfumaria e outra de vestiário, entregaremos na próxima semana 3.000 litros de álcool em gel e 7.000 máscaras. Roraima pode não ter favela, mas tem periferia. Para saber mais, acesse o site mãesdafavela.com.br. Hashtag CUFA contra o vírus. De Boa Vista, Roraima, Rafaela André, agradeço desde já a oportunidade para a TV Mais. Rapaz, emocionou. Sim. Como é que você trabalha essa... Olha, tem dias que eu chego em casa e vou conseguir dormir quando já está quase amanhecendo, porque às vezes é muita emoção para um coração só. Semana passada fomos entregar, chegou uma mãe na hora de entrega, porque foi feito um cadastro, né? Então a gente ia fazer a entrega do gás para quem já estava cadastrado. Chegou uma mãe depois, e ela não tinha cadastro, não tinha como, e estava sem máscara, não podia ficar na fila sem máscara. Aí tivemos que tirar ela da fila, arrumei uma máscara para ela, e ela, moço, me ajuda. Eu falei, não, calma, vamos ver o que nós podemos fazer. Aí acabou, o caminhão do gás fez uma entrega linda, entregamos 252 gás, isso aconteceu no Dr. Fábio. O caminhão foi embora e a moça ficou ali aguardando. E aí chegou o filho dela, uma criança pequena, trazendo um botijão da bicicleta. E aí eu peguei e falei, olha, eu vou te levar na sua casa e vou ver o que eu consigo fazer. E aí levei ela na casa dela, ficamos com o casco dela e consegui, através da parceria fantástica que tivemos com a Supergás Brás, consegui levar o botijão no outro dia. Quando eu cheguei na frente da casa dela, as crianças vieram correndo e gritando, mãe, o gás chegou, mãe, o gás chegou. Mas assim, por ser crianças ali de 5 a 8 anos, para vir correndo gritando por causa de gás é porque eles já estavam esperando há muito tempo. Eu admito que isso mexeu muito comigo. A equipe que estava comigo nesse momento também voltou para casa, assim, alguns até choraram. Anderson, e são 50 favelas, né, que você falou que nós temos aqui? Que já estamos atendendo, Cuiabá e Várzea Grande. Quantas que vocês ainda não conseguiram chegar? No total seriam quantas? Só para a gente ter uma ideia. No total passa de 80 favelas. E cadê os líderes desses locais? Vocês estão em busca desses líderes? Estamos em busca. Como é que funciona isso? Nós buscamos lideranças que estejam nessa região, porque até mesmo para fazer essas entregas,
uma regra nossa é que tem que ter uma liderança no local, porque são pessoas que conhecem de fato a sua região, até mesmo para evitar que venha alguma pessoa que de repente consegue ficar mais um mês tranquila e tira de alguém que não consegue ficar até amanhã. Então, tem muitas pessoas que nos procuram, mas também precisamos ver a questão do perfil, precisamos conversar para entender bem a realidade, como é esse líder, para a gente estar agregando também no nosso projeto. Vamos falar um pouquinho do site. No site a pessoa faz a doação? Sim. No próprio site? No próprio site. Vamos dar uma olhadinha no site, que é CUFA... mãesdafavela.com.br. mãesdafavela.com.br. É simples acessar. Cadê? Sim. Aí passa ali o cursor sobre o mapa e veja o que a CUFA está ajudando em seu estado. Aqueles números ali que aparecem já foram os números atendidos em cada estado. Bota em Mato Grosso ali, vamos ver. 2.600 famílias. 2.600 mães da favela e... 13.400 cestas básicas. E já entregamos 13.400 cestas básicas. E tem mais o gás, que entregamos 846 semana passada. Esse trabalho não para. Não vamos parar, porque tem muitas... Como esse é um caso que eu citei aqui, ainda tem muitas pessoas que precisam. Mostra pra gente a capa do site, só para o pessoal que está em casa, de repente vai querer acessar, para ele saber exatamente qual que é o site, só a capinha do Mães da Favela. Isso, essa é a capa do site. Isso. Quando ele acessa Mães da Favela, ele chega aí. Sim. E daí ele tem toda a navegação, é simples, fácil. É muito simples para acessar o site, ali já vai ter todas as informações. Ali as doações tem vários valores para a pessoa escolher, de repente ela pode um valor. Quando ela clica no Quero outro. Doar Agora, vai para onde? Vamos ver ali, vamos clicar ali no Quero Doar. Olha só. Entendi. 30, 60, 90, quer dizer, pode começar com pequenos valores, mas participar, né? Sim, e você viu que interessante, ela pode doar até o programa de fidelidade, de repente ela abastece num posto de combustível, ela tem lá alguns pontos acumulados, ou ela fez algumas viagens aéreas e tem pontos acumulados. Ela pode também fazer a doação pelo programa de pontos de fidelidade. Qual o futuro da CUFA? A CUFA vai chegar aonde? Olha, é algo até difícil de medir, mas porque nesses últimos 60 dias a nossa instituição cresceu de uma maneira espetacular. Quando iniciamos o projeto Mães da Favela, pensamos, vamos atender 5.000 mães no Brasil. E já lançamos ele 5 dias depois atendendo 20. Então... E já atenderam quantas até aqui? Até agora já passou de 80 mães da favela atendidas. Isso 80 mil? Isso, 80 mil. Só no Mães da Favela, que é essa bolsa de R$120. E aquela bolsa ali? Não, essa já é a doação de cestas básicas, essas são fotos aqui de Mato Grosso que entregamos. Quando somamos as cestas básicas, já atendemos mais de 700 mil pessoas, 700 mil famílias no Brasil. Que maravilha, hein? Parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns. A TV Mais se coloca aqui à disposição, tá, para ser o veículo parceiro de vocês na divulgação do projeto, das fotos de doação. Eu sei que essa prestação de conta é importante. Sim. Se quiser utilizar esse espaço aqui, está sempre à disposição. Anderson, muito obrigado pela tua participação. E eu só quero dizer o seguinte, viu? A CUFA emociona a gente. Vocês são... tem que ser forte, viu? Tem que ser forte. Obrigado pela participação aqui. Opa, eu que agradeço. Se você quiser agradecer algum patrocinador, falar o nome de mais alguém que faltou, fica à vontade. Esse espaço é seu. Gente, eu quero de coração mesmo agradecer todos os nossos voluntários. Estamos com mais de 80 voluntários no estado, estamos em 10 municípios, estamos com a meta de abrir mais 12 municípios, CUFA mais 12 municípios nos próximos 10 dias. Já temos até mapeado esses locais. Agradecer novamente a Volvo, a Fundação André e Lúcia Maggi, agradecer ao Jefferson, secretário de esporte, que toda vez secretário estadual de esporte, que toda vez que eu ligo para ele tem nos atendido, e também nossos outros grandes parceiros aqui em Cuiabá e Várzea Grande.
Obrigado. Eu que agradeço. Sucesso. 11h46, vou para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais aqui para você no Mais Notícias. 11h46, vamos agora com imagens do trânsito. Você vê aí imagens aí é o viaduto Despraiado, né? Viaduto Despraiado. Voltamos em instantes. Até já. Onze horas 48 minutos, ruas estão... Hoje até que o trânsito está tranquilo, né? Hoje até que o trânsito está bem tranquilo aqui na nossa cidade. Você vê aí imagens da Avenida Miguel Sutil, ali próximo a... não, isso aí é a estrada do Moinho, né? Início da estrada... Eu sempre confundo. Assembleia aí? Nossa, então agora que eu confundi mesmo, né? Eu achei que eu estava arrebentando, porque sempre que mostra a Estrada do Moinho, eu falo que é Miguel Sutil. Agora mostrou a Assembleia ali, e eu achei que era a Estrada do Moinho. Achei que estava, achei que eu estava bombando, Juarez. Pois é. Mas, rapaz, que coisa boa esse trabalho, hein? Você viu o trabalho da CUFA? Nossa, que espetáculo. Eu me emociona, sabe, ver que... Como que uma bela semente plantada com amor dá resultado e chega nesse ponto aí. Luiz, eu queria destacar esse trabalho que a gente está fazendo. Você ficou acompanhando ali, né? Fiquei acompanhando aqui, participando pelo Facebook. Tem gente do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Palmeira das Missões, compositores, amigos meus de Dourados, Paulo Nunes, ex-prefeito aqui de Rio Verde. Acompanhando? Paulinho lá nos acompanhando. Um abraço, Paulo. Ex-prefeito da cidade. E aí? O que está acontecendo? Vamos falar de coisas boas? Vamos. Economia digital. Continuar falando de coisas boas. Vamos continuar, né? Claro. Economia digital. Enquanto nós sabemos aí, PIB caindo despencando, 4, chegando a 7, negativo, tem empresas na área de economia digital crescendo. Só para você ter ideia, Luiz, o e-commerce, que é de alimentos e bebidas, 188% de crescimento nesses menos de 60 dias. Um crescimento quase que vertical, né? Brinquedos cresceu 140%. Por quê? Porque os pais estão em casa e aí para nivelar com os filhos lá, compra brinquedo para dividir o tempo de ficar com a esposa. Nunca venderam tanto jogo de Uno como venderam agora, né? E interessante o seguinte, instrumento musical, 197%. Nossa. Pensei em comprar um acordeon. Você toca, né? Toco acordeon e aí eu vou acordar meus vizinhos lá, tipo assim, eu não vou dar sossego ali pro Ivan que está nos assistindo. O Ivan ali, meu vizinho lá no Boa Esperança. Então nós vamos fazer um barulho aí de acordeon. Eu estou pensando em comprar um violão. Então, feita a dupla. Mas, barbaridade, vamos tocar um vaneirão. Muito bom, muito bom. E o Enem? Enem foi cancelado. Teve uma queda de braço, né? Não, mas fizeram um acordo lá, o presidente da Câmara e o próprio presidente da República. Cancelado não, foi adiado. Adiado. Ele vai ser ou em dezembro ou em janeiro. E queriam passar essa responsabilidade para mais de 4 milhões de inscrições no Enem e graças a Deus chegaram a um bom acordo e teremos Enem. Bom, ontem você acabou não tendo tempo para participar do programa, mas você ia falar sobre o uso das máscaras, que foi aprovado pelo Senado e depois agora aprovado também pelo Congresso. Falta a sanção. Luiz, eu volto há quase 20 anos no Código de Trânsito e vejo que lá atrás tinha multa para pedestre. E até hoje não foi concluída. Então a probabilidade dessa lei virar uma lei morta, porque como é que você vai multar? Ao abordar, o que a pessoa vai te apresentar? Se você é abordado CPF, você vai falar, não tenho CPF, quer dizer, então é uma coisa assim que tomara que isto não ocorra. Porque as pessoas, o que a gente já está vendo aí, um puxa o outro, os bons exemplos. Nós estamos aqui, nós vamos ter que usar máscara. A máscara está ali. Né? Não, a gente usa fora do ar, né? Mas exatamente. Aí vai pegar o apresentador que está apresentando o programa, vai ser multado, máscara, R$300. E quem recebeu os R$600, levou 2 multas, tem que devolver o Corona Voucher. Quer dizer, umas coisas meio despropositadas, mas eu acho que ainda tem o presidente pode vetar e pode fazer algumas
algumas mudanças, porque é R$300. Aqui no Mato Grosso já é 80, quer dizer, então é o... Mas aqui é para os lojistas, né? Sim, no caso, lojista. não é para o cidadão. É. Você está dentro da sua empresa, entra alguém dentro da sua empresa sem a máscara, você vai pagar R$80. Entrou 10 pessoas sem máscara dentro da tua empresa e a fiscalização chega, você vai pagar R$800. Mas o cidadão acaba não pagando, né? Pois é. E Luiz, e como a gente está aqui num mesclado de reclamação e coisas boas, tem mais uma boa aqui, ó. O Senado acabou de aprovar uma MP, uma medida provisória, que é a venda dos imóveis. A maior imobiliária do Brasil é a União. 700 mil imóveis, Chacon. E isso foi aprovado, e isso vai ser vendido. Então, isso são recursos que estão aí sem nenhuma utilização e virão para ajudar na economia brasileira. No atual governo, até você pode ficar meio aliviado. Não vão se livrar de 700 mil imóveis e o dinheiro vai ser aplicado. Porque teve governo passado aí que, pelo amor de Deus, se falasse em vender um imóvel, você já ficava assim, onde esse dinheiro vai parar? Né? Graças a Deus, pelo menos a gente tem esperança. Pelo menos nesse ponto aí. Nesse ponto. Tem coisas também que não está tão bem, mas... No exemplo, né, foi uma coisa que eu sempre defendi, porque quando vem de cima o exemplo de boa postura, isso repercute na sociedade. Juarez, muito obrigado pela tua participação, toca aqui. Valeu, Luizão. Só boa notícia hoje, né? E amanhã é sexta-feira. Amanhã vai estar melhor ainda. Agora são 11h54. O Caio Dias já está por aí? Antes do Caio, deixa eu chamar a Geisiane Lemes para a gente falar um pouquinho mais sobre... Nós não falamos dos números nacionais, né, Geisiane? Isso mesmo, Luiz. No Brasil... Faltou falar como que está o Brasil em relação ao coronavírus. Isso mesmo. No Brasil, conforme o último boletim do Ministério da Saúde, são 291.579 pessoas que já foram diagnosticadas pelo Covid-19. Aí no painel, o painel que foi atualizado pelo Ministério da Saúde, são 156.037 pessoas que estão em acompanhamento. Apresentaram sintomas, fizeram o teste ou ainda não fizeram o teste, então estão em acompanhamento. E 116.683 pessoas já se recuperaram do Covid-19. Agora o número de óbitos, Luiz, continua alto. 18.859 óbitos que já foram registrados no Brasil até a data de ontem, que esse boletim é divulgado sempre no final da tarde. 888 óbitos em um dia, né? Isso. E foram 3.483 óbitos que estão em investigação, que é para confirmar se é do Covid-19 ou não. Recuperados 116.683 pessoas. Isso mesmo, são as pessoas que já foram recuperadas no Brasil. Amém. Obrigado, Geisiane. Por nada, Luiz, até mais. Caio Dias está em frente à prefeitura. Caio, bom dia, está me ouvindo? Bom dia, Luiz, estou sim. Informações para a gente. Então, hoje terá uma segunda transmissão ao vivo que a prefeitura irá fazer em suas redes sociais para poder falar sobre a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2021. No dia 19 teve a primeira transmissão, onde foi passado praticamente todos os gastos dessa gestão, incluindo, Luiz, os R$500 que foram dados para os trabalhadores, os feirantes, ambulantes, trabalhadores do transporte escolar, carroceiros e catadores de recicláveis. Isso já estava previsto no orçamento, só que ele foi realocado de algumas secretarias para poder ser usado esses R$500. E hoje, a partir das 4 horas da tarde, tem mais uma transmissão nas redes sociais da prefeitura, e aí a população poderá participar de forma mais ativa. E também lá eles vão disponibilizar um e-mail para que o cidadão cuiabano possa mandar alguma sugestão ou alguma dica e até mesmo reclamação, Luiz. Caio, muito obrigado pelas informações, hein? Eu que agradeço, até a próxima, viu? Como é que está o clima por aí? Tem um movimento aí? Tem movimento aí no centro? Como é que está a situação? Vou pedir para o meu cinegrafista mudando um pouco, que, Luiz, tem movimento sim, os comerciantes estão chamando a população para poder comprar, e desde que a gente chegou aqui, Luiz, uma coisa engraçada foi que alguns funcionários de óticas estão rodando aqui pela praça
chamando esses clientes para poder comprar nessas óticas, porque afinal ficou um tempo parado, mas ao mesmo tempo eles estão tentando trazer de volta esses clientes, e isso é bom. É um tipo para trazer o cliente, um tipo diferente. Mas eles estão tentando, porque hoje os comerciantes entenderam o problema do coronavírus, e eles vão sim mudar a forma de vender, principalmente usando a internet, Luiz. Obrigado, Caio Dias, direto lá do centro de Cuiabá. E eu vou encerrar o programa de hoje dando parabéns aí ao José Augusto Nepomuceno Lousada e a esposa Ana. Completaram 14 anos de casados. Não é para qualquer um, hein? Não é para qualquer um. Parabéns a vocês, toda a felicidade do mundo. Que Deus continue abençoando ricamente o relacionamento de vocês, os filhos, tá bom? O Zé Augusto, que é o nosso querido aqui, tá ali no controle mestre ali, ó. Ei, bom humor sempre, né? Obrigado, viu, querido? Vou encerrar o programa de hoje com Ivete Sangalo, Alcione, entre outras tantas cantoras do Brasil que fizeram uma música, a campanha CUFA contra o vírus. Então nós vamos encerrar. Caizé, tá aí, ó, tá aparecendo ali. Bacana. Só faltou Dona Ana, né? Só faltou Dona Ana. Vai pro céu direto. Agora é o seguinte, vamos com essa música que fala da CUFA contra o vírus, e nós voltamos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, com Mais Notícias, e voltamos se Deus quiser. Um bom dia a todos e até lá. A benção, mãe, a benção, avó. Vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó. Tudo vai ficar melhor. Essa é uma homenagem às mães brasileiras, guerreiras, lutadoras de todas as favelas do Brasil. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor. Mãe da favela, leoa guerreira, protege a família sua vida inteira. Mãe da favela, preta, branca, índia, pobre, forte, mulher brasileira. Mãe da favela, partilha, mistura, alimenta, cria, não marca bobeira. Mãe da favela, de cabeça erguida, com muito orgulho, mulher brasileira. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. A benção, mãe, a benção, avó, tudo vai ficar melhor. A benção, mãe, a benção, avó, vamos vencer o pior. Tudo vai ficar melhor. Vamos vencer. Tudo vai ficar melhor. Vamos vencer o pior. Amém. Benção, mãe. Benção, avó. Deus te abençoe.